Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Esaú e a pergunta de hoje é a seguinte: por que Esaú tinha vários nomes? Este detalhe é muito importante e geralmente tem alguém perguntando por que Esaú tinha vários nomes. E se você quiser saber quantos nomes Esaú tinha, assista este vídeo até o final. Muito bem, pessoal, estou de volta para responder todas essas perguntas. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e que também divulgasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da Santa Palavra de Deus. Pessoal, essa história de Esaú se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25, onde a história da Bíblia Sagrada diz que Rebeca, esposa de Isaac, estava grávida. E dentro da barriga de Rebeca tinha duas crianças. E essas crianças brigavam muito. E Rebeca então mandou chamar um profeta. E o profeta disse que no ventre de Rebeca tinha duas nações. E uma nação era a nação dos Edomitas, que vinha através de Esaú. E a outra nação era a nação dos israelitas, que vinha através de Jacó. E a luta continuava dentro do ventre de Rebeca. E a Bíblia Sagrada diz que quando as crianças nasceram, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E as parteiras, naquele momento, ficaram perplexas. Isto porque existia uma profecia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus disse que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça do diabo. Mas Deus também disse que o diabo morderia no calcanhar. Neste caso de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a profecia de Deus estava apontando para Jesus, que Jesus nasceria através de Maria, mas que o diabo morderia o calcanhar de Jesus. Porém, as parteiras naquele momento e até o próprio Isaac achou que Esaú seria o escolhido, um tipo de Messias, enquanto Jacó seria um tipo de Satã, um tipo de demônio, que nasceu segurando no calcanhar de Esaú. É por isto que você vai lendo toda a história e chega ao entendimento que Esaú era bajulado e Jacó era menosprezado. Tudo isto, pessoal, por causa de uma profecia mal interpretada. Então temos que tomar muito cuidado com certo tipo de profecias, tá bom? Porque a profecia tem o seu tempo certo de cumprimento. Mas, voltando ao assunto aqui de Esaú, a Bíblia Sagrada diz que quando o menino nasceu, ele nasceu todo cabeludo, como se fosse um lobisomem. E a história bíblica diz que quando as parteiras viram aquele menino nascendo, as parteiras, juntamente com Rebeca e Isaac, sugeriram que o nome do menino fosse Esaú. E o nome Esaú significa cabeludo, ou aquele que é cheio de cabelo. A história diz que Esaú tinha muito cabelo em sua cabeça e também todo o seu corpo era muito cabeludo. E Jacó, em seguida, nasceu seguro no calcanhar de Esaú, porém, Jacó era um homem normal.
como qualquer um de nós, que não tinha tanto pelos em seu corpo e também não tinha tanto cabelos em sua cabeça. Isto aqui sugeriu que o segundo menino recebesse o nome de Jacó. E a palavra Jacó significa aquele que nasce buscando a prosperidade. Tá bom? Tem pessoas que sugerem que o nome de Jacó é ladrão, usurpador, mas dentro dos originais hebraicos, o nome Jacó aponta para a palavra calcanhar. E no futuro, né, a história diz que Jacó comprou a bênção de Esaú, e aí sugeriram que o nome dele fosse usurpador, ladrão, e etc, etc, mas biblicamente não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Vamos voltar para o assunto aqui a respeito de Esaú, porque em outro vídeo eu falarei sobre Jacó. Mas o interessante aqui, pessoal, é que Esaú, quando nasceu, ele nasceu cabeludo, e por isto recebeu o nome de Esaú. E a palavra Esaú nos originais hebraicos significa aquele que tem muito cabelo. Mas se você observar, você vai ter a ideia que no decorrer do tempo, Esaú recebeu um outro nome, chamado de Edom. E o que significa o nome Edom? Pessoal, o nome Edom significa vermelho. E aí você vai me fazer a pergunta, por que o cabeludo Esaú recebeu o nome de vermelho? Pessoal, a história diz que além de Esaú ser cabeludo, o cabelo de todo o corpo de Esaú eram vermelhos. É por isso que Esaú recebeu o nome de Edom. Então observe que, em princípio, Esaú foi chamado de Esaú, que quer dizer cabeludo. Mas como o cabelo dele era vermelho, então sugeriram que o nome dele fosse Edom, porque a palavra vermelho nos originais hebraicos tem um prenome que significa Edom. Isto aqui, pessoal, nos faz entender o seguinte, que Esaú foi recebendo e confirmando o seu nome no decorrer dos tempos. Porque a história diz que, geralmente, as nações perguntavam, por que esse menino é chamado de Esaú? E então as pessoas diziam, é porque ele é cabeludo. E quando perguntavam, por que ele é chamado de Edom? As pessoas diziam, é porque o cabelo dele é vermelho. A história diz que quando Esaú nasceu, Rebeca colocou muito sangue. E aí confirma essa ideia de Edom. Está entendendo? Então, observa que, além dos cabelos vermelhos, ele derramou muito sangue no momento em que ele nasceu. E aí vai confirmando esse nome de Edom no decorrer dos tempos. Um outro detalhe que se deve observar é que, quando Esaú nasceu, as parteiras pegaram um cordão vermelho e amarrou no calcanhar de Esaú. E por isso ele é chamado de Edom. Observe que Esaú, que significa cabeludo, no decorrer dos tempos, vai recebendo o nome de Edom, por causa de todos esses detalhes. O primeiro detalhe é que ele tinha os cabelos vermelhos. O segundo detalhe é que ele derramou muito sangue quando nasceu. O terceiro detalhe é porque ele tinha um cordão amarrado no seu calcanhar, e o cordão era vermelho. Um outro detalhe que podemos observar é que quando Esaú se transformou em um homem de guerra, ele pegou o seu clã, a sua família, e foi morar junto do Mar Vermelho. Então observe que quando Esaú se desloca da terra de Canaã para a região sul, em direção ao Egito, e foi morar junto ao Mar Vermelho, então as pessoas tiveram a ideia realmente que ele queria ser chamado de vermelho. Porque o Mar Vermelho, não é verdade? Trouxe essa ideia para a geração de Esaú. Tá? Isso aqui é muito sério. Então isso aqui é mais uma prova de que Esaú
no decorrer do tempo, foi recebendo o nome de Edom, mas esse nome veio gradualmente. E observe que quando Esaú foi morar junto ao Mar Vermelho, naquela região o terreno é muito seco. Então Esaú deveria se alimentar de lentilhas. E o que é a lentilha? A lentilha é um feijão vermelho. É mais uma confirmação do nome de Esaú. Tá bom? E o outro fator importante é que lá no deserto não tinha alimento o suficiente para a nação de Esaú, para os edomitas. Então foi obrigado Esaú se vender para a guerra. E a partir desse momento, Esaú precisava derramar o sangue do próximo para pegar os seus despojos, para sobreviver do despojo. É aí, com derramamento de sangue, que ele vai confirmando que o nome de Esaú realmente seria Edom, ou seja, o nome Esaú receberia o nome de Edom, que significa vermelho, por causa realmente de todos estes fatores. E aí, pessoal, quando você vai lendo a Bíblia, você vai entender que Esaú, posteriormente, vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilha vermelha, ou seja, pelo um prato de feijão vermelho. Isso é muito importante porque Esaú não conseguia ver nada vermelho porque encantava os olhos dele. Geralmente as pessoas perguntam, por que Esaú vendeu uma bênção tão gigantesca pelo um prato de lentilhas, ou seja, pelo um prato de sopa vermelho? E aí você vai ter o entendimento que Esaú, quando via algo vermelho, ele ficava apaixonado por aquela cor vermelha. Tá bom, pessoal? Era como se fosse um encantamento. E quando ele viu aquela sopa vermelha, ele saiu de si. E aí ele faz uma troca com Jacó. Ele diz para Jacó, me dá o prato de sopa que eu te darei a minha primogenitura. E Jacó fez uma troca com Esaú. Nesta época, Esaú tinha 40 anos de idade. Jacó também, como era gêmeo de Esaú, tinha 40 anos. Então a história diz que Jacó comprou a bênção de Esaú quando eles tinham 40 anos de idade. Porém, Jacó teve que esperar mais 30 anos para receber a bênção. Ele comprou a bênção com 40 anos, ele recebeu a bênção com 70 anos, ele fugiu para a terra de Harã com 70 anos, trabalhou para o seu sogro Labão 20 anos, voltou de Harã com 90 anos e passou o vale de Jaboque e brigou com um anjo com 90 anos de idade. É mais ou menos por aí. Mas vamos voltar aqui à questão do nome Esaú. Pessoal, essa história de Esaú revela realmente que o nome para o povo de Israel era muito importante e que este nome estava associado ao caráter da pessoa. E muitas das vezes também o nome de uma pessoa estava relacionado a um grande evento em que aquela pessoa viveu, ou uma passagem de vida daquela pessoa. Então, o nome estava associado diretamente ao perfil de uma pessoa. Mas quando você lê toda a história da Bíblia em relação a Esaú, você vai entender que ele é chamado de Edomita, que quer dizer aqueles que são vermelhos. Ele também é chamado de Seir. O que significa esse nome Seir? Significa aquele que tomou a terra de Seir, ao leste de Israel. Isso é muito importante. Observe também que os edomitas, em algumas passagens da Bíblia Sagrada, são chamados de Oreus, porque Esaú casou-se com uma moça da família dos Oreus, e Esaú passou a ser o líder dos Oreus. É por isto que a família de Esaú, os edomitas, são chamados de Oreus. Outro detalhe, pessoal, é que a família de Esaú, em algumas passagens do Novo Testamento, é chamado de Idomeu, ou a região da Idomeia. O que significa isso?
A palavra Idomeia é uma palavra grega para a nação de Esaú, tá bom? Então, na verdade, a geração de Esaú foi chamada de Edomitas. Mas quando esse nome era transliterado para o grego, sobressaía como Idomeia. Isso é muito importante, pessoal, porque apesar de Esaú ser um homem aparentemente ruim, ele conseguiu gerar vários profetas. Inclusive, por exemplo, Balaão, aquele da jumenta. Ele é um descendente de Esaú. Na verdade, Balaão, além de ser profeta, era um grande sumo sacerdote dos edomitas. Também Elifaz, que era amigo de Jó, era um grande sacerdote. Observe também que em 1 Samuel capítulo 22, vai contar a história de um homem chamado Dog. E este homem era também um homem muito especial e, segundo a história, era um grande sacerdote, tá bom? E pertencia à tribo de Esaú, ou seja, dos edomitas, tá? E o último pertencente a esta família foi o rei Herodes. Todos nós aqui conhecemos a história do rei Herodes. Herodes foi aquele que tentou matar o menino Jesus, não é verdade? No Novo Testamento. Então, assim, desta família de Esaú, sobressaiu vários guerreiros, vários profetas, vários sacerdotes que estão em toda a Bíblia Sagrada, porém a gente não conseguimos ver com esses olhos físicos. É necessário uma boa interpretação da Bíblia Sagrada dentro de uma exegese para compreendermos a origem desta família de Esaú e também o desenvolvimento desta família em toda a Bíblia Sagrada. Tá bom, pessoal? Para terminar o vídeo aqui, é bom você entender que a família de Esaú não vai entrar no reino milenar. Isto porque, como a família de Esaú pecou muito contra Deus, a história bíblica diz que eles foram exterminados da face da terra. Quando aconteceu isso? Aconteceu, pessoal, naquela guerra dos anos 72, depois de Cristo, ou seja, em nossa era, quando o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém. Naquele tempo ali, toda a família de Esaú foi exterminada da face da terra. Hoje, não tem ninguém para representar a família de Esaú aqui na face da terra. Porém, observe que a família de Jacó, que são os judeus, até hoje prevalece. Porque os judeus, na verdade, é uma nação escolhida por Deus e que, geralmente, os judeus adoram somente a Deus, tá bom? Isso é muito importante. Se você desejar mais detalhes sobre esses assuntos e muitos outros, eu recomendo o meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Pessoal, é um livro maravilhoso, com mais de 1.200 detalhes bíblicos e extra-bíblicos, que servem para nos orientar em questões detalhadas que estão dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.